técnica que vai muito além da estética, tá? Ela pode ser uma ferramenta de reconstrução emocional e física para as mulheres, seja na correção das sobrancelhas e lábios, que muitas vezes perdem a definição ao longo do tempo, ou até mesmo na reconstrução das areolas, tá? De mulheres que tiveram câncer de mama e fizeram a mastectomia. A micropigmentação contribui diretamente para a recuperação da autoestima e da identidade, melhorando aí o funcionamento de todo o sistema, de toda a estética, né, do corpo. E aí, para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu converso a partir de agora com a micropigmentadora Paula Azevedo, que atua com foco, tá, no acolhimento e valorização dessas mulheres. Ela já está aqui com a gente, pronta para passar muita informação sobre esse assunto que a mulherada adora, né? Mas primeiramente, seja bem-vinda ao nosso programa. Uma boa tarde. Muito obrigada. Boa tarde, Joana. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para falar desse assunto, né? Tão especial e importante para mim. E é muito bom a gente levar conhecimento, né, a quem está em casa, porque muitas vezes as pessoas querem fazer, mas não têm conhecimento, acabam entregando aí o rosto ou alguma parte do corpo a alguém que não tem tanta experiência, que não tem tanta habilidade e acaba se arrependendo. Então, o que é micropigmentação e de que forma, né, essa ferramenta pode ajudar a mulher? Hoje em dia a gente vem trabalhando, né, de diversas maneiras nessa questão da autoestima da mulher e de homens também, como você falou. A micropigmentação ela é uma técnica, principalmente hoje que a gente tem técnicas ainda mais naturais, tanto de sobrancelhas como de labial, para estar aí realçando a beleza. E em muitos casos, como na mastectomia, né, mulheres mastectomizadas que passaram aí pelo processo do câncer, a gente consegue devolver também um desenho realista dessa areola para melhorar ainda mais todo esse processo que elas passam, tanto no processo do câncer quanto da cura. Então, sempre a micropigmentação, eu costumo dizer, e eu sou suspeita para falar, que ela vem aí não só na questão do embelezamento, mas principalmente na autoestima. Tá, você falou sobre a questão das sobrancelhas, dos lábios, que já é uma técnica bastante conhecida. Sim. Agora, auréolas, né, as mulheres que tiveram câncer, que passaram por essa cirurgia que deixa a autoestima lá embaixo, né, Paula? Essa ferramenta também pode ajudar essas mulheres? Qualquer mulher pode fazer? Como é que funciona essa técnica nos seios? Sim. A mastectomia hoje, nas mulheres do câncer, eu costumo dizer que hoje eu tenho esse trabalho social, voluntário, que a gente atende essas mulheres que passaram pelo tratamento do câncer. É importante frisar que após o tratamento, às vezes a perda ali, né, de um quadrante ou da mama total, a gente tem que aguardar a recuperação. A gente está mostrando aqui na tela, né, para quem está em casa ter essa noção do antes e depois. Fica perfeito, né? Perfeito. Fica muito E aí perfeito. A gente consegue exatamente devolver até a maneira de como que muitas mulheres elas relatam que após elas não conseguem nem se ver no espelho, às vezes até com seus companheiros, cônjuges, que estão acompanhando esse processo que elas passam. E aí a gente consegue, de uma maneira maravilhosa, assim, eu costumo dizer, devolver essa autoestima e de tantos aspectos que ela já passou dentro da mutilação, de várias coisas que elas vão sentir. Então, para mim, é um prazer, assim, eu agradeço muito a Deus ter essa oportunidade de trabalhar com isso e lembrando, né, de ter esse projeto social para essas mulheres específicas. Que maravilha, o resultado é sensacional, né? Quem está em casa pode ver aí na tela, ó, o antes e depois fica perfeito, né, Paula? Eu imagino essa mulher que passou pelo tratamento, passou pela cirurgia e agora vê ali novamente algo que às vezes a gente nem valoriza, né? Mas quando perde, a gente vê o valor que tem. Realmente, é uma técnica que demora a ser feita, quanto tempo e a durabilidade também? Então, vai depender, né? Porque aí vai ter casos da gente saber se é só uma mama, porque às vezes, né, tem casos de mulheres que são as duas mamas que a gente precisa trabalhar essa questão da areola. Mas na maioria dos casos, geralmente acomete só um lado. Então, é mais ou menos aí de 1 a 2 horas o procedimento, porque aí também depende, né? Tem toda uma conversa, todo um acolhimento. Porque, como eu digo, hoje o trabalho da beleza, todo esse trabalho que a gente desenvolve com a micropigmentação no geral, a gente tem que ter um acolhimento. Não é só a gente chegar e realizar o procedimento. A gente tem que entender, e lembrando que é um tratamento individualizado, né? A gente tem que entender
a individualidade e o que a gente vai fazer com cada mulher específico. É um processo indolor, porque quando fala de micropigmentação, a gente acha logo que vai doer. Dói? Não, é super tranquilo. Se tratando da areola, lembrando que na grande maioria dos casos elas não têm mais sensibilidade, né? Porque há uma perda de tecido, a questão da área mesmo da cicatriz, ela já perde aí um pouco a sensibilidade. Em relação à labial, a gente utiliza um anestésico tópico, também é super tranquilo o procedimento. E na sobrancelha também é muito tranquilo, porque lembrando que hoje não é mais aquele aspecto de tatuagem. Uhum. E aí até tá mostrando aqui, vou até falar, ó, que é uma grande procura hoje também pelos homens, tá? Homens Verdade. aí... Os homens estão bem vaidosos, Estão né? bem vaidosos, estão disparando aí em relação aos cuidados também em relação às mulheres. Uhum. E a manutenção? Quanto tempo dura uma micropigmentação? Ou varia assim, da auréola para o lábio e são manutenções diferenciadas? Isso, manutenções diferenciadas. A areola vai durar aí uns 2, 3 anos. Isso também vai depender de pele, como eu sempre falo. Né? A labial também é um procedimento que dura aí uns 2, 3 anos, depende também dos cuidados. E a sobrancelha, hoje em dia que a gente tem essa técnica mais natural, e até lembrando aí, pedi até para voltar um pouquinho, que hoje a gente tem uma procura muito grande em procedimentos de remoção a laser. Sim. Ou seja, aquelas pessoas que tiveram uma micropigmentação mais antiga, estilo tatuagem, que já não estão mais satisfeitos, a gente também entra com a remoção para devolver hoje uma técnica ainda mais natural, que a gente chama nanoblend. Aí, para essas técnicas mais naturais da sobrancelha, geralmente um prazo, a durabilidade é de 1 ano, porque lembrando que o nosso organismo vai expulsar, diferente daquelas que viravam tatuagens, e hoje em dia a gente, né, de acordo, assim, diante da naturalidade, de tudo que a gente busca, da beleza, de realçar apenas a beleza e manter a naturalidade, antigamente, né, não tinha isso, então hoje as pessoas procuram para remoção. Já essa técnica mais nova, ela dura em média aí só 1 ano, que é o tempo suficiente para a gente fazer uma manutenção. Perfeito. Agora, falando um pouco de visagismo, né? Você falou da questão que muita gente tem feito a remoção daquela micropigmentação que ficava parecendo uma tatuagem ali no rosto, Isso. né? Qualquer pessoa pode fazer, se, por exemplo, alguém está em casa, né? Alguma mulher que fez e se arrependeu, disse, agora, meu Deus, vou ficar com isso pro resto da vida. É um processo que demora? Essa remoção demora? Então, é um processo. Assim como muitas coisas que a gente escolhe na vida, a remoção também é um processo que vai levar, em média, dependendo, porque a gente tem que analisar o tipo de pigmento que foi implantado. Então, assim, entre uma sessão e outra, costumo dizer que são 45 dias. E aí, se precisar de mais uma sessão, mais 45 dias. Ó, esse é um caso de remoção. Uhum. Esse também, ó, mesmo sendo masculino, aquele que passou, caso... Paula, a gente vê que a micro que era feita antes, ela fica com um fundo meio esverdeado. Por que isso acontece? Porque o que acontece? Antigamente era uma técnica mais voltada para tatuagem. Então, lembrando, assim como nossas tatuagens, o nosso organismo ele não consegue expulsar. Uhum. E em relação ao nosso rosto, esse pigmento, ele, digamos assim, ele apaga um pouco, ele degrada, e o que acontece com essa degradação? Ele vai mudando de cor. Por isso que muita gente diz assim, minha tia está com a sobrancelha acinzentada, minha prima ficou com a sobrancelha esverdeada, porque isso é uma degradação do pigmento naquela região. Então, por isso, hoje, ainda mais essa procura, já que a gente tem esse aliado, que é a remoção a laser, que é a técnica mais segura e eficaz no mercado. Então, assim, a gente faz muitos casos de remoção por isso, porque as pessoas hoje buscam a naturalidade. E esses procedimentos mais antigos não são nada naturais. Pois é. E aí, falando justamente sobre essa tendência, né, do mais natural, quanto mais natural, mais bonito, se de repente alguém chegar lá no teu espaço dizendo assim, eu quero aquela tatuagem, sabe? Aquela coisa que não vai combinar com o rosto daquela pessoa. Você passa essas informações, tenta abrir os olhos dessa cliente em direção a isso, do natural, que é mais bonito, que é mais harmônico? Com certeza. Claro que a gente tem que respeitar, né, o gosto, enfim, de cada pessoa. Mas dentro das técnicas que eu trabalho hoje, eu tento e eu costumo dizer que geralmente as pessoas, as clientes que elas me procuram, elas vão procurar por algo natural. Por isso que muitas que já têm a micro vão buscar uma remoção para tentar voltar a ter a sobrancelha natural. Uhum. Então, assim, quando a cliente ela chega dizendo que quer algo marcado, eu costumo dizer
e converso e sou bem sincera para dizer assim, que não é aquilo que eu posso entregar. Porque a gente também tem que ter esse cuidado, porque se tratando de algo de beleza, a gente tem que saber se a gente vai ali suprir a expectativa daquela cliente. Então, eu costumo ser muito verdadeira ali e ter muito cuidado nas avaliações para a gente explicar que, ó, geralmente isso não existe mais, não é alguma técnica mais muito utilizada, mas, assim, com carinho a gente tenta explicar que realmente é assim, não faço, tá? Porque hoje a técnica que eu trabalho realmente são essas, mais naturais. Então, infelizmente, se a cliente insistir, provavelmente não vai ser algo assim, né, que eu vou atender. Porque realmente eu sei que no final eu vou ficar frustrada porque eu não vou suprir a expectativa dela e talvez ela também. Mas tudo bem. Então, hoje, graças a Deus, na grande maioria dos casos, eu consigo explicar e fazer as clientes entenderem que realmente o mais bonito é apenas a gente realçar, a gente devolver naturalidade de uma forma, assim, que realce a beleza e não que mude. Principalmente nessa questão, Joana, que você falou do visagismo. Perfeito. Agora falando da micropigmentação labial, a gente vê que está bem alta também, a gente vê mais aquela boca rosadinha, vermelhinha, mas pode ser da cor que a cliente quiser? Sim. Geralmente, a cor que a cliente quer, eu especifico assim, que é por se tratar de mucosa, então, assim, existem algumas alterações que o nosso lábio ele vai ter em relação ao pigmento que vai ser implantado. Então, cores muito específicas não tem como a gente prever. O que a gente pode entender é o quê? Se a cliente ela quer um pigmento mais avermelhado, mais rosado, isso aí tem como a gente definir na hora do procedimento. Clientes com lábio mais pálido, né? Ah, Paula, hoje a gente traz a micropigmentação em 3 técnicas. Tanto a técnica efeito batom, que é quando a cliente ela gosta de um resultado mais marcadinho, é aquela cliente que usa o batom diariamente, como a neutralização, que o quê? Existem pessoas com lábios mais escuros, onde a gente vai ter que neutralizar esse lábio e devolver a cor rosada, que geralmente é aquela cor de saúde quando a gente nasce. Aí eu costumo dizer que a gente vai perdendo essa corzinha ao longo do tempo. E também a questão da revitalização, ó, esse é um caso de neutralização. Revitalização, que é quando a cliente tem um lábio muito pálido, porém eu gosto da naturalidade, que é o que a gente mais faz hoje em dia, então é só aquela corzinha de saúde. Acordei, tô pronta, tô com o lábiozinho corado e tudo certo. Perfeito, perfeito. Paula, um prazer te receber aqui no nosso programa, tá? Você tem Instagram para que as pessoas possam te conhecer mais de perto? Tenho sim. Qual é? PA, de Paula Azevedo, micropigmentação. PA, micropigmentação. Sigam lá, acompanhem, qualquer dúvida, entre em contato, se ficou ainda alguma dúvida, e também para agendar os procedimentos. Perfeito, Paula. Muito obrigada, viu? Muito Obrigada obrigada. a você. É isso aí, minha gente. Quer fazer um procedimento estético, micropigmentação, na sobrancelha, nos lábios? Procura informação profissional habilitado para que você não se arrependa depois, tá certo? Vamos a um rápido intervalo comercial, tá? Mas é bem rapidinho, não sai daí não.